Bom dia, amigo. É mesmo um privilégio estar aqui no tabernáculo de novo esta manhã. Claro, enquanto viajamos por diversas partes do mundo e tal, às vezes você se pergunta se algum dia voltará, mas e ao ver os riscos e perigos e coisas que estão à frente. Mas, como o irmão Neville acabou de dizer, o Senhor cuidará de nós. Isto é, aprendemos a confiar nele e esta manhã creio que tenho um amor mais profundo pelo Senhor Jesus do que já tive a vida inteira. Depois de ver as diversas religiões do mundo e como operam e no que creem, e sua teologia e tal, e então se dar conta de que nós, como cristãos, temos o Deus vivo e verdadeiro. Todas as outras religiões parecem se desvanecer em nada quando o lugar é do cristianismo. Agora, não falo muito alto. Se alguém quiser chegar um pouco mais perto, ora, você tome a liberdade de vir para a frente enquanto esperamos. Só quero dar um breve relato do encontro no exterior e para que tenham uma concepção do que o Senhor fez no exterior, pois vocês fazem parte do grupo que me enviou e oraram por mim enquanto eu estava lá. Assim, vocês têm direito de saber o que o Senhor fez. Foram reuniões grandes e maravilhosas que tivemos. Eles, em Portugal, Lisboa, Portugal, tivemos um dos melhores encontros que já tive em muito tempo. Só de passagem, como estivemos. É estritamente um país católico. 100% Portugal que vem da Espanha. E os espanhóis eram católicos e se mudaram para lá. E todos os portugueses são católicos. Mas bem no meio de tudo isso, o Senhor derramou seu espírito nas congregações. E tivemos reuniões tão boas e milagres. E muitos milhares. Agora, se houver católicos aqui, não estou tentando dizer que as pessoas se converteram ao cristianismo deixando o catolicismo porque ele representa o cristianismo. Mas pessoas que normalmente só vão à Igreja Católica e não são verdadeiros cristãos devotos, isso também acontece com os protestantes. Apenas dizem: bem, sou católico porque minha avó era católica. E é isso, elas não consideram isso. Mas estas pessoas, assim, foram conduzidas ao Senhor Jesus Cristo, aos milhares, num encontro em Portugal. Então, de lá, fomos para Roma e visitei as grandes catacumbas onde os cristãos adoravam no princípio, nas primeiras eras, e lá tivemos uma experiência tão maravilhosa ao descer, especialmente na catacumba de Santo Ângelo. E, claro, nossos guias eram estritamente católicos, mas tentaram dizer que eles eram católicos, mas todas as inscrições e tudo mais mostravam que era diferente. Não eram, vejam. E de lá fomos para a cidade do Vaticano. E na cidade do Vaticano passei momentos maravilhosos. E tivemos um culto de cura bem nas sombras da Catedral de São Pedro lá, uma grande reunião. E literalmente só os que puderam reunir, tendo de fazê-lo secretamente e apenas avisar as pessoas onde estávamos. E milhares foram e aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E ele operou milagres e sinais e maravilhas entre o povo, na cidade do Vaticano. Dá para imaginar? E eu conheci muitas das grandes celebridades do país na ocasião, pois o Barão van Blomberg estava conosco, era o administrador da reunião, e sendo bem conhecido por todos os monarcas e potentados e tal do mundo, em Lisboa, ora, nos encontramos com o governador do parlamento, jantamos com eles e, em Roma, todos os dignitários lá, e certo rei Faruk, seja qual for o nome dele, vindo do Egito, que se casou com uma jovem, vocês sabem,
Segundo entendemos, então se divorciaram de novo e ele tem direito de ter 4 esposas. Assim, ele só tem uma ou duas agora. Mas ele se casou com certa jovem colegial e vocês ouviram a publicidade no jornal e tal. Um homem muito agradável com quem conversaram, um grandalhão, grandalhão. Ele era grande. Então ele era um homem agradável. Então nos encontramos com algumas rainhas do Oriente e tal. E então elas estavam lá em Roma e, sabendo que estávamos lá, vieram nos conhecer. E teríamos uma audiência com o Papa, e eu poderia ter ido e falado com ele, mas quando vi que teria de beijar seu anel e seu dedo do pé, eu disse, não, não. Entendem? Darei a qualquer homem os seus devidos respeitos, como reverendo, doutor, seja o que for, para lhe dar honra e tirar meu chapéu para ele como um cavalheiro e tudo mais. Mas quando se trata de adoração, só há um, que é o Senhor Jesus Cristo, e eu não faria isso. Então ele disse que perguntou ao barão e tal, você poderia me receber lá numa terça-feira à tarde ou algo assim? Ele disse, agora ao entrar, disse, a primeira coisa que se faz é se curvar diante dele. Então ele estende o anel e você beija seu anel. Então ele estica o pé com um dedo do pé assim. Eu disse, não, senhor. Esqueça, não faremos isso. Então fomos para o Cairo, Egito e Atenas, Grécia, prosseguindo a diversas partes da região, e então chegamos em Bombaim. E lhes digo, não creio que em 10 anos eu poderia me esquecer do que vi em Bombaim, do que aconteceu. Foram as cenas mais patéticas que já vi na vida, de todas as partes do mundo. Isso inclui quase tudo, com exceção do Extremo Oriente. Praticamente visitei todos os países da Europa e Ásia e por aquela parte da região, até as fronteiras da Rússia, mas ainda não estive no Japão. E essa deveria ser a próxima etapa do programa: Austrália e Nova Zelândia e Japão. Minha próxima parada, de onde eu estava, era Hong Kong, China. Estávamos logo ali do outro lado, bem mais perto de vir para os Estados Unidos vindo nesta direção. Tínhamos só de parar em Hong Kong, Tóquio, Formosa e Guam, Wake, Filipinas e depois para cá. Em vez disso, demos uma grande volta por este outro lado para chegarmos. Mas lá não há pobres nos Estados Unidos, não importa onde esteja e com quanta dificuldade tenha de viver. Nunca há pobre algum nos Estados Unidos. Se encontrá-lo num beco, comendo de uma lata de lixo, sem roupas e tudo mais, ele é milionário. Nunca pense que é pobre, porque não é. Depois de visitar a Índia uma vez, você vê os pobres lá. Ora, eu lhe digo, eu sou de coração duro. Já vi tanta coisa e tive de passar por tanta coisa. Muitos de vocês podem não entender o efeito que isso tem num ser humano quando se vê tantas coisas e tem de passar por cima disso o tempo todo assim. Faz você mesmo se sentir diferente. Depois de um tempo, você entra nesse tipo de atmosfera, a ponto de olhar para as coisas e nem notar porque você chegou a esse ponto. Como um médico tem de abrir um homem, estender a mão e retirar seu apêndice. A primeira vez que fez isso, talvez ele tenha desmaiado ou algo assim, mas depois de um tempo, ele chega a um ponto em que sabe que tem de ser feito, então vai e faz. E se o paciente viver ou morrer, ora, ele fez o melhor que pôde. E um ministro fica igual quando se é, especialmente um apóstolo, um apóstolo é um missionário. A palavra apóstolo significa um enviado. E porque o missionário quer ser chamado de missionário em vez de apóstolo, eu não sei. A ordem bíblica disso é apóstolo, e então ele é enviado. Ele não tem de ser exatamente um ministro. Apóstolo, não tem de ser ministro, só tem de ser quem foi enviado. Deus o enviou para fazer certas coisas. E então lá eu lhes digo, quando fomos à Índia, e ao ver aquelas pobres pessoas deitadas nas ruas e morrendo de fome, e mãezinhas com seus bebês e implorando por algo,
e elas próprias morrendo de fome, mas não deixam seu bebê morrer.